Nós vivemos uma época em que esse tipo de evangelho que está sendo pregado nas denominações religiosas protestantes é um evangelho fraudulento, um evangelho falso. Não é o verdadeiro evangelho pregado pelos apóstolos. Hoje, a maioria desses locais que se auto-intitula igreja, e que nós sabemos muito bem, para nós que estamos livres da grande escravidão religiosa, é que a palavra igreja, no grego, significa eclesia, ou seja, os chamados para fora. Na realidade, se a palavra igreja significasse os chamados para dentro, com toda certeza as escrituras daria uma posição sobre esta questão de frequentar templos religiosos. Existem pessoas que já estão libertas, que não há necessidade, que não vê necessidade de ser liderada por líderes religiosos, auto-intitulados pastores, mestres da lei, etc., sendo que a própria Escritura, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, deixa muito claro e enfatizado dizendo que não há necessidade de participarmos, que o Criador não habita nesses locais. Nós fizemos aqui diversos estudos no canal explicando até mesmo sobre a questão dos cargos eclesiásticos, que esse título, quando a Bíblia fala que eles deu para pastores, doutores, evangelistas, ele estava falando com o pessoal daquela época, com os seus discípulos daquela época, não hoje. Hoje não existe cargos de pastor, isso é uma invenção pelo sistema religioso. Criando toda essa invenção, as pessoas procuram atalhos para chegar no reino de Deus. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que não é fácil. Para nós chegarmos aonde o Criador está, é muito complicado, é muito difícil. A Bíblia diz que é pela força que nós conseguimos herdar o reino dos céus e precisamos renunciar uma série de atitudes e comportamentos que nós temos no dia a dia. Mas hoje em dia, nós observamos que as denominações que deveriam pregar verdadeiramente o evangelho, outros vão dizer que a sua igreja prega, que a outra não cobra dízimo, etc. A gente vê a cada dia que passa o escárnio e o escândalo que esses intitulados homens de Deus estão praticando, principalmente com as escrituras. E é claro que daqui uns dias, né, por causa desses canalhas dos ateus, eles vão procurar aqui na internet para ridicularizar mais ainda a pessoa do Criador. Observe na imagem que vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar para vocês aqui. Assista o vídeo até o final, não vai demorar. Você que só gosta de ficar em TikTok, né, Instagram, aqueles vídeos rápidos de 1, 2, 3 minutos que não vai edificar a sua vida, eu quero que você preste atenção até o final deste vídeo que você vai ver. As igrejas evangélicas agora estão permitindo que os pastores pregam de saia em cima dos altares, que eles chamam de sagrados. Hoje em dia eles estão querendo calar a boca dos pregadores do telhado, as pessoas que pregam verdadeiramente a verdade, de todos os lados, né? Principalmente a questão do homossexualismo. Você não pode nem falar nisso porque até mesmo o YouTube se sente ofendido porque você vai mostrar. E eu quero mostrar para vocês aqui, antes de passar esse vídeo, que vocês vão ver com seus próprios olhos. Vai assistindo o vídeo. Vocês vão ver com seus próprios olhos. É aquilo que as escrituras diz. Estamos vivendo realmente uma época muito complicada, muito difícil. Você não precisa de líder, de altar ou de denominação religiosa para servir ao Criador. Veja os textos das escrituras onde a Bíblia fala sobre a questão do homossexualismo. Não tenha relações sexuais com o homem como se faz com a mulher. Isso é detestável. Levíticos 18, 22. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Se o homem tiver relações sexuais com outro homem, como se faz com uma mulher, ambos fizeram o que é detestável perante o Senhor. Por causa disso, Deus os entregou a concupiscências vergonhosas, até suas mulheres,
trocaram relações sexuais naturais por relações não naturais. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e ficaram inflamados com a cobiça uns com os outros. Os homens cometeram atos vergonhosos, como outros homens, e receberam em si mesmo a devida penalidade pelos seus erros. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. No livro de Gênesis deixa bem claro que o Criador fez homem e mulher. Não existe uma terceira opção, meu amigo. Ah, mas então você é contra os homossexuais? Eu sou contra a prática homossexual, porque as escrituras é contra a prática homossexual. Contra as pessoas, absolutamente nada. Nunca me fizeram nada. Mas a prática homossexual, ela é abominável perante o Criador. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que fazem sexo com homens, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os fraudadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Para os sexualmente imorais, para os que praticam a homossexualidade, para os traficantes de escravos, para os mentirosos e para os perjuros, e para todo mais que seja contrário à sã doutrina, fora ficarão. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Portanto, deixará varão o seu pai. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus, capítulo 23, versículo 27 ao 28. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz: No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma repentina destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Tá vendo, pessoal? Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. As Escrituras é clara que esses homens e mulheres que auto-intitulam pastores, doutores, pastoras, são todos cães gulosos e devoradores. Se você tem algum título de pastor, largue isso, porque o verdadeiro pastor é Cristo. Você não tem que dirigir igreja, porque o Criador não habita nesses locais. As pessoas têm que buscar o Criador, elas têm que aprender a buscar o Criador, por livre e espontânea vontade. Veja que Pedro deixa claro que nos últimos dias essas pessoas vão blasfemar o caminho da verdade. É por isso que muitos ateus, céticos, gostam de apontar e criticar ao Criador exatamente pelos escárnios e os escândalos desses cães gulosos. Veja o vídeo, para você não falar que eu estou inventando histórias.
Ratebarusirieta yaro. My beloved is most beautiful amongst thousands, 10,000s. My beloved is the most beautiful amongst thousands. And I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you. Vocês viram aí, né, pessoal? Então não há como negar que o evangelho está sendo ridicularizado e escandalizado. E você pode ver na própria imagem o pastor se dirigindo com saia dentro de sua denominação religiosa. As pessoas totalmente iludidas, cegas. E aqui nesta imagem, você vê eles partindo o pão, como se fosse a ceia. Mas a realidade é que a santa ceia, que não é santa, era apenas uma ceia, não tem nada a ver com o que é pregado dentro dessas denominações religiosas. E se você não sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, frequentando esses locais e participando de todas essas liturgias religiosas, você está sim blasfemando contra o verdadeiro Espírito do Criador. Acorde, enquanto há tempo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos aqui à minha casa. Olha pessoal, eu tenho aqui uma novidade para vocês. Nós temos aqui duas versões originais da Bíblia BKJ. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Todas as Bíblias que nós temos aportuguesada aqui no Brasil, a Bíblia Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadachar, Bíblia da Mulher, do Adolescente, Bíblia do Ministro, todas essas versões são versões que passaram pelo veneno da Igreja Apostólica Católica Romana. Nessas versões, ela tem diversas contradições. São mais de 6.000 contradições que você vai encontrar nessas Bíblias que eu citei aqui para vocês. Essas duas versões que vocês estão vendo, que eu vou mostrar para vocês aqui, são versões de mais de 500 anos. Essas versões são versões do ano de 1611, são versões antiguíssimas, são Bíblias raras, são Bíblias que não são produzidas no polo industrial do Amazonas, mas são Bíblias importadas já com os textos em português. É uma Bíblia, são Bíblias chamada BKJ, do rei King James, rei Tiago King James, da Inglaterra, que em 1611 ele pediu que fizesse uma cópia original da Bíblia. Ou seja, as Bíblias que tinha na época já estavam todas modificadas e adulteradas, cheias de contradição. E o rei Tiago, ao se converter, queria que fizesse uma cópia diretamente dos manuscritos originais hebraico e grego. E o que ele fez? Ele pediu para que os tradutores fossem atrás e fizessem para ele uma tradução legítima da Bíblia, diretamente do hebraico e do grego. Essas versões que eu vou mostrar para vocês são versões original. Aqui são Bíblias original, não é uma Bíblia falsificada, tá? Que você encontra no mercado brasileiro. São Bíblias. E eu vou falar uma coisa para você. Nós temos essa versão de 400 anos e essa versão de 1611. Essa daqui é um pouquinho só mais caro do que essa. Essa aqui é excelente também. Essa Bíblia, nas duas que eu vou citar aqui para vocês, ela contém os textos originais. Observe. Bíblia, edição original de estudo, 400 anos do rei King James atualizado.
Nessa versão que vocês estão vendo aqui, você tem os prefácios, você tem as introduções, o nome dos apóstolos estão corretíssimos. Por exemplo, Mateus é Matitiarro, João é Yaronã, Paulo é Shaul, o nome do Criador, ele aparece do tetagrama Yud-Rei-Vav-Her. Então você tem os nomes originais. E o que eu estou citando aqui nessa Bíblia também se encontra nessa de 1611, que são as Bíblias que o rei Tiago pediu para fazer para ele. Então as duas são excelentes, são originais. São Bíblias importadas. E observe que ela já está em português. Nessa versão você vai ter, por exemplo, o prefácio do livro de Gênesis, e cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aqui você tem o alfabeto hebraico, porque aqui logo de cara você já tem aqui o livro de Gênesis, ele começa com Bereshit, que seria o nome no princípio, e aqui você tem o nome do Deus tirado do tetagrama Yud-Rei-Vav-Her, que a pronúncia seria Yahweh. E aqui você tem todos os documentários, né? Eu sei que a letra pode estar um pouco pequena, mas está todos os documentários, todas as informações tiradas diretamente do hebraico arcaico e do grego koiné, aqui no caso do Antigo Testamento do hebraico, mostrando para vocês descontradizendo as contradições dessas versões dessas Bíblias aí. Então, não dá para passar tudo aqui para vocês, eu estou mostrando essa primeira parte. Eu vou até mostrar para vocês, por exemplo, uma apostila que eu fiz, que essa apostila tem mais de 6.700 contradições que se encontram nas Bíblias Thompson, Scofield, Genebra Pentecostal, Brit Hadashah, você deve estar vendo aí na tela do seu lado, certo? E essa apostila eu vou mandar para vocês como brinde, né? São 2 livros, um livro em e-book, vai em PDF, e se você comprar uma dessas 2 versões, e essa versão você vai ter, nesses 2 livros, você vai ter as informações, aonde está o capítulo, o versículo e aonde foi colocada a contradição. Na outra apostila, no outro livro, você vai ter a descontradizendo as contradições, tá? Como eu vou mostrar para vocês ainda neste vídeo aí, ok? Então, se você adquirir essa versão original, todos os textos estão corrigidos. Eu garanto uma coisa para você, se você não gostar dessas versões, eu devolvo o dinheiro para você, porque vale a pena. Aqui no final, pode ver que ele está em português, tá? Tá bom? Aqui está em português. Por exemplo, nessas versões, a Igreja Católica, ela não passa por aqui. Ela não tem a mão do catolicismo romano. E o que acontece? Por exemplo, lá no livro do Bereshit, no livro de Gênesis, quando o Criador colocou o arco após o dilúvio, ali no texto original diz que Deus colocou o arco para lembrar do domo celeste que ele colocou sobre as nossas cabeças. Nas Bíblias, como Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, eles modificaram essa palavra arco para arco-íris. Olha só. E quem é Íris, pessoal? Íris é uma deusa grega que teve relações sexuais com o deus Zeus, e cria toda a mitologia em cima do arco-íris. Então, quando você lê na Bíblia dessas traduções arco-íris, você está homenageando uma deusa pagã, uma deusa grega, e não homenageando ao Criador pelo domo que ele colocou sobre a nossa cabeça e a aliança que ele fez. Então, eu estou te dando um exemplo. Nas outras Bíblias mostra a palavra sereia, e etc. Nessa daqui está corrigido, porque não existe sereia. Todas as páginas desta Bíblia estão totalmente corrigidas. Aqui no final, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que você tem os mapas dos panoramas delas originais, e olha que coisa magnífica. A partir daqui, você tem descontradizendo as contradições bíblicas. Por que Deus mandava dizimar as pessoas no Antigo Testamento? Então aqui está mostrando que lá no Antigo Testamento tinha 2 deuses. Tem o Deus Jeová, que é o Deus perverso, que é um usurpador, que é o próprio Satanás, que ele enganou Moisés, enganou Isaías, enganou muitos profetas do passado, e aqui está mostrando a diferença desse Deus Jeová colocado no Antigo Testamento. É por isso que as pessoas hoje acreditam, que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é carrasco, etc. Por quê? Porque eles não conseguem compreender que o que está no Antigo Testamento, muitas daquelas passagens que ele pede sacrifício de animais,
sacrifícios humanos, etc., não é o Criador, mas sim um Deus Jeová, um falso Deus. E essa versão, tanto como essa, olha que coisa linda, tanto essa versão original como essa versão original, mostra que existe um verdadeiro Deus, que é o do tetagrama Yud-Heh-Vav-Heh, e ela explica que esse Deus maldoso do Antigo Testamento não é o verdadeiro Criador. Então aqui você tem mais de 5.000 descontradizendo contradições bíblicas, ok? Essa é a versão original da Bíblia. E nós temos essa outra versão aqui. Deixa eu segurar aqui a câmera para vocês terem uma ideia. Olha que maravilha, desculpa pessoal, de Bíblia. Olha que maravilha. Essa daqui é também original. Ela é um pouco mais cara, ela pesa em torno de 3,5 kg. Olha isso daqui. Olha essa versão original, como vocês estão vendo. Dá sua olhada. E ela está com desconto, tá? Especial. Eu vou abrir aqui algumas páginas dela para você ter uma ideia. Tudo que eu citei nesta Bíblia aqui, que é a mesma BKJ, só muda a questão que essa daqui ela é um pouco mais completa, tá? 1611. Ela é totalmente ilustrada. Como vocês estão vendo, olha as páginas desta Bíblia. Ela tem o dicionário hebraico, olha isso. Ela tem o dicionário hebraico, tem o dicionário grego, ela mostra descontradizendo as contradições bíblicas e toda a parte arqueológica que comprova a veracidade da Bíblia. Por exemplo, essa versão, ela consegue mostrar para você que mais de 303 profecias da Bíblia se cumpriram. Na realidade, são 480 profecias, né? E 303 aproximadamente já se cumpriram. E essa versão, ela mostra para você que toda a pseudociência enganosa, né? Ela é totalmente desmascarada aqui nessa versão. Eu estou mostrando para vocês, olha a qualidade das páginas. E aqui você tem, né, por exemplo, o livro de Ruth, totalmente ilustrado, mostra as contradições e descontradizendo as contradições do livro de Ruth. Eu vou adiantar para vocês, olha isso, gente, ela é totalmente ilustrada, é uma Bíblia feita a pedido do rei Tiago I da Inglaterra, uma Bíblia importada, já está em português, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Profecias a respeito do Egito, aqui tem todas as referências. Deixa eu só mudar aqui as páginas para você ter uma ideia. É muita coisa. Aqui tem as concordâncias bíblicas, né? Tem os mapas ilustrados dela, tem o dicionário hebraico e o dicionário grego e os comentários. Ainda tem também as provas arqueológicas da veracidade da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Eu não tenho como folhear, eu estou segurando aqui, tá? Mas é uma Bíblia extremamente maravilhosa. O livro de Pedro mostra a morte dos apóstolos, como que Pedro foi crucificado de ponta cabeça e uma série de coisas importantes. Então essa é a versão original. As duas são versões originais. As duas. Tanto esta como esta. Tá? Essa daqui é um pouco mais grossa, como vocês estão vendo. Tá? Por causa da quantidade de estudo que tem nela. E é uma Bíblia antiga, rara. E eu tenho alguns exemplares dessa e dessa aqui. Como que eu faço para adquirir? Escuta, se você não tem o dinheiro para pagar à vista essas Bíblias, o pagamento é feito via Pix. E se você comprar via Pix, você vai ter um desconto. Se você quiser parcelar uma dessas Bíblias, eu consigo parcelar para vocês em até 7 vezes no cartão de crédito. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, vale a pena. Vale a pena porque hoje nós investimos em tanta porcaria, em tanta coisa, né? Mas a gente não para investir numa maravilha de um livro maravilhoso, abençoado como é essas duas versões da Bíblia BKJ original. Não é a falsificada. Essas são as versões originais. Eu estou te dando essa oportunidade. Tá? Se você quiser, reserve a sua. Entre em contato comigo, que eu passo o valor de uma e passo o valor da outra para você. O WhatsApp é o 319-9202-3725. 319-9202-3725. Você vai ter
essas duas versões que vocês estão vendo aí, tá? Então você vai escolher, você quer aquela ou quer essa daqui. As duas são excelentes, as duas são originais. A única diferença é que essa ela é completa no sentido dos dicionários, das enciclopédias, dos tetagramas, da arqueologia, e ela é totalmente ilustrada, tanto que ela é mais grossa do que essa. Mas se você não tem como comprar essa daqui também vai te ajudar muito, porque é uma Bíblia excelente também. É a mesma versão. Tá bom, pessoal? Eu vou aguardar o seu telefone no WhatsApp. Mas só entre em contato se você realmente tem interesse. Se você não tem interesse, não entre em contato. Tá bom, querido? Então que o Eterno Pai te abençoe e pode ficar tranquilo que é enviado. Você pode fazer o pagamento pelo PagSeguro. Olha só, pode ficar tranquilo que a Bíblia é enviada para sua casa direitinho, sem erro, sem problema, sem nada. Não sou menino, não sou moleque, não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para mostrar para você a verdade da palavra de Deus. Durante todos esses anos que eu fui enganado pelo sistema religioso e pelo sistema ateísta, eu pedi ao Criador que me desse orientação de uma Bíblia original, porque eu queria conhecer. E as Bíblias que eu tenho, que é um monte de Bíblia, praticamente eu deixei de lado. Eu coloquei somente para pesquisa. Mas eu precisava de uma versão original. E eu encontrei essas duas versões. Você lembra que o apóstolo João, ele mandou as cartas aos irmãos que estavam na Ásia Menor? Então, para você ter uma ideia, que essa versão, ela passa por toda aquela região dos irmãos que estão em Éfeso, Esmina, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. Desde aquela época, ou seja, os textos daquela época estão aqui. E aqui está todas as profecias cumpridas e as que faltam se cumprir. Coisa que você não vai encontrar em nenhuma dessas outras versões. Então eu acredito que vale a pena você investir. Beleza, pessoal? Que o Pai te abençoe e te guarde. Eu vou aguardar o seu contato. E lembre-se, você vai ganhar 2 livros. Contradições Bíblicas e Descontradizendo a Bíblia. Você vai ver que o ateísmo vai cair por terra e que toda essa mentira desses falsos professores de hebraico que tem aí são um bando de mentirosos que só querem se aproveitar de você. Então invista em 2 versões das Bíblias que vai mudar totalmente a sua vida e você vai ver. Inclusive, estava me esquecendo, nas outras Bíblias diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Nessas versões, não é dízimo dinheiro. Essa versão mostra que o dízimo nunca foi dinheiro. Nessa versão diz, trazei os dízimos ao celeiro do Senhor, para que haja mantimento no meu celeiro. Ou seja, olha como muda o sentido. Por quê? Os dízimos era guardado nos celeiros pela tribo de Levi, e eles faziam uma espécie de cesta básica e distribuía para os órfãos e das viúvas.